Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 3 de maio, são 2 horas da tarde aqui em Kiev, 8 horas da manhã aí no Brasil, no momento que eu gravo esse vídeo. E nós vamos falar um pouco agora sobre a minha viagem que eu fiz ontem até a fronteira com Belarus, onde é ainda uma linha de frente. Uma linha de frente inativa, é verdade, não está tendo combate direto lá, mas está tudo preparado ali. O exército ucraniano está, sem dúvida alguma, preparado para uma possível tentativa de invasão russa pelo norte de novo, né? E a gente foi lá fazer ajuda humanitária a 2 vilarejos que tem ali na região. Eu coloquei o vídeo completo lá no meu canal Diários da Quarentena, mas eu vou falar sobre alguns pontos aqui no vídeo também. Ontem teve uma série de incidentes em vários lugares aqui, né? Primeiro, os ucranianos explodiram mais um depósito de combustíveis na Crimeia, aqui próximo à ponte da Crimeia, o que tem duas coisas de importante aqui. O primeiro é o fato de eles conseguirem destruir mais um depósito de combustível, ou seja, mais uma vez vão estar prejudicando aqui a logística russa nessa região. Mas mais do que isso, eles conseguiram atingir um negócio aqui, ó, do lado da ponte da Crimeia. Eu tenho certeza que o pessoal russo ficou extremamente preocupado com isso. A gente vai ver o que pode ter sido usado para fazer esse ataque. Mas não foi a única coisa, tá? Teve vários ataques aqui em Kherson, aqui na região de Zaporizhia, teve mais um trem descarrilhado aqui em Briansk. A gente falou sobre um trem descarrilado ontem, né? E agora teve outro trem que foi descarrilado também nessa região por sabotagem nos trilhos, né? E mais um monte de coisas que aconteceram aí, de pequenos incidentes aí na Rússia, que denotam que os ucranianos, principalmente os serviços secretos ucranianos, estão muito fortes nesse momento. E não é só isso não, tá? Aqui em Kherson tem algumas ações bastante significativas também. Inclusive, a cidade de Kherson vai entrar em toque de recolher permanente no dia 5 de maio, agora depois de amanhã, ou seja, ninguém pode sair de casa, ninguém entra na cidade, ninguém sai da cidade. Esse tipo de coisa pode ser por um monte de motivos, mas um dos possíveis motivos disso é justamente evitar que as pessoas atrapalhem o esforço de guerra ucraniano ali na região, né? Vamos ver o que vai acontecer por ali. E ontem a gente teve também mais um ataque com drones aqui na Ucrânia, em vários lugares da Ucrânia, inclusive aqui em Kiev. Quando eu estava chegando no hotel ontem, depois de ir lá em Belarus, a gente ouviu o barulho de um dos drones sendo abatidos. Não houve nenhum dano significativo causado pelos drones, mas novamente os russos tentaram um ataque ontem, né? E também do ponto de vista militar, a gente já tem alguns avanços ucranianos aqui na região de Zaporizhia, na região de Marinka, na região de New York e também em Bakhmut. Está cheio de avanço ucraniano em um monte de lugar. Será que essa contraofensiva ucraniana vai ser como o Prigozhin temia, em vários lugares ao mesmo tempo? Será que vai ser isso que vai acontecer? E nós vamos falar também sobre os hackers ucranianos que conseguiram algumas vitórias impressionantes. Aliás, o pessoal que é de tecnologia da informação sempre teve aquela ideia de que os hackers russos eram super fodásticos e coisa e tal, que a Rússia era muito forte nessa questão de hacking. E o que a gente está vendo com essa guerra é que os ucranianos botaram os russos no chinelo também na guerra cibernética, né? Essas notícias foram sugeridas por Mia Pedicuri, Adoro, Amigan, engenheiro do TF2 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente estava falando, ontem eu estive lá próximo à fronteira de Belarus, em 2 vilarejos chamados Radcha e Nova Radcha. São vilarejos pequenos que ficaram numa posição muito ruim ali. Por quê? Porque a linha toda ucraniana de frente ali tá antes deles, né? E aí tem a fronteira e depois tem o exército de Belarus do lado de lá, né? Não tem nenhum ataque, nenhuma briga direta neste momento, é uma linha de frente inativa, ninguém está atacando ninguém. Mas olha, a gente esteve lá, deu para ouvir uns tiros de metralhadora, deu para ouvir algumas coisas explodindo, alguns morteiros talvez. Não vimos nada perto da gente, mas deu para ouvir ali na região, né? Ou seja, está inativa à frente, mas é uma coisa que o pessoal está preocupado ali, né?
Enfim, eu vou deixar o link do vídeo completo. Isso daqui é uma ponte que eu visitei ali na região, né, uma ponte destruída desde a época da invasão dos russos. Os russos estavam nesse lugar todo aqui em determinado momento. Depois a gente foi nos vilarejos ali mais adiante, né, o vilarejo de Raditya. Aqui entregamos os mantimentos, as cestas básicas e coisa e tal. O pessoal ficou muito satisfeito, realmente muita necessidade o povo está passando ali, justamente por conta de que eles ficaram numa posição no meio da guerra, né, no meio da linha de frente. E eles chegaram a ser dominados pelos russos, muita gente morreu, os caras contando aqui nesse outro vilarejo aqui, os caras contando que os russos fizeram uma fila com os moradores para identificar possíveis pessoas ligadas ao exército ucraniano. Mataram 3 pessoas nesse vilarejo, então é muito impressionante mesmo. E aqui ó, dá para ver também, aqui ó, essa torre aqui, ó, que a gente via daquele vilarejo, isso aqui é Belarus. Essa torre aqui já é uma torre de observação do pessoal do lado de lá da fronteira. Então a gente estava realmente a poucos metros da fronteira ali com Belarus, e esses vilarejos ficaram meio que isolados. Eles não têm ajuda nem do governo ucraniano, porque para chegar ali tem que passar pelas fileiras militares, né, tem que passar pela defesa militar, e não tem muito o que fazer ali, então a ajuda foi muito bem-vinda, né? Eu queria aproveitar para agradecer ao Alex Silva e aos pastores Tiago e Rafael da Igreja Universal do Reino de Deus, que fizeram essa ação lá e me convidaram para acompanhar eles. Então, muito obrigado aí pelo convite, foi realmente uma oportunidade única esse passeio, né? E na volta eu ainda passei lá para jantar com os soldados lá no posto de comando, justamente dessa linha de frente ali, próximo a Belarus, né? De novo, isso aqui é linha de frente. Ok, é uma linha de frente inativa, mas é uma linha de frente. Tava bacana o jantar lá, cara, impressionante. O pessoal realmente... É lógico que a gente não pode ficar mostrando muita coisa, né? É bem limitado o que a gente pode mostrar de informação ali naquela posição, mas foi uma viagem muito bacana. Eu vou deixar o link do vídeo para quem quiser acompanhar toda essa história aqui na descrição desse vídeo, né? Bom, algumas notícias ruins que a gente teve em Kherson, esse supermercado, que é o único supermercado que está funcionando em Kherson. Vocês sabem, Kherson foi liberada pelos ucranianos, mas ainda é constantemente bombardeada pelos russos ali, então a situação ainda está precária na região. Então houve esse bombardeio russo na cidade de Kherson, infelizmente destruindo o supermercado, e existem vítimas, tá? O número de vítimas ainda está sendo estabelecido, eles não sabem. Aqui nesse outro post eles dizem que foram 9 bombardeios, onde 4 pessoas morreram e 7 ficaram feridas, sendo uma delas uma criança. Muito triste isso daí, mais um absurdo russo feito ali na cidade de Kherson. Mas a gente vai ver que vai ter volta, muito em breve isso daí. Ontem, no final da noite, teve mais uma tentativa russa de ataque com drones Shahed 136 aqui em Kiev e em várias outras cidades. Você pode ver aqui os vários pontos em que a defesa antiaérea derrubou drones, né? E aqui eu ouvi um desses drones sendo derrubados no céu aqui à noite, quando eu estava chegando no hotel depois da viagem lá para a fronteira, né? Então foram lançados 26 drones Shahed 136, dos quais 21 foram abatidos pela defesa antiaérea aqui da Ucrânia. Os 5 que acabaram atingindo alguma coisa não causaram danos significativos. Teve algum dano aqui nessa região aqui mais central da Ucrânia, próximo a Uman. Teve também algum dano em Zaporizhia, mas de forma geral não teve nada significativo, e aqui em Kiev não teve nenhum problema, nenhum dano causado por esses drones, né? Agora, o que chamou atenção mesmo ontem foi justamente o ataque ucraniano. Na verdade, isso aqui não é ontem, é hoje cedinho, né? Já é no dia 3 de maio, cedo aqui na Ucrânia, em que os ucranianos conseguiram atingir mais um depósito de combustível. Eles atingiram à noite. Aqui está o vídeo, logo que o drone atingiu o tanque ali na região.
E esse tanque está pegando fogo desde então, é típico isso para tanques de petróleo, está pegando fogo até de manhã cedo, né? Ficou até uma imagem bonita aqui em alguns pontos aqui, olha só, a nuvem de fumaça gerada por esse incêndio ali, e é mais um incêndio em tanque de combustível, em estação de armazenamento de combustível russo ali na região da Crimeia. Esse foi aqui, ó, em Taman, aqui nessa região aqui. Agora, olha só o que acontece, né? Isso é literalmente do lado da ponte da Crimeia, né? E aí isso levou a algumas perguntas desconfortáveis para os russos. Esse drone visou o depósito de combustível, mas se ele chegou até ali, onde é que estavam as defesas antiaéreas que protegem a ponte da Crimeia aqui, né? Onde é que estavam essas defesas? Porque deveriam ter evitado que esse drone atingisse o depósito de combustível. Se conseguiu atingir, é uma coisa realmente que falhou a defesa antiaérea, né? Agora, tem algumas questões aqui, a gente não sabe ainda exatamente o que causou esse incêndio em Taman. Pode ser um drone, que é a hipótese mais possível, né? Pode ser um partizão, ou seja, alguém ali da região mesmo com um drone, mas não um drone que tenha saído da Ucrânia, foi uma coisa ali próxima. Pode ser o Ivan fumando lá perto do tanque, mais uma vez, ou então alguma outra pessoa, né? A gente não sabe ainda exatamente o que causou isso daí, mas de qualquer forma foi um ataque impressionante, mais um ataque que gerou aqui uma nuvem bonita. E mais importante que isso, né, esse tipo de ataque vai causar certamente atraso na logística russa ali da região. Ah, mas pegou fogo num tanque só, não é nem tanto problema assim, é um tanquezinho só e coisa e tal. Mas olha só, isso costuma prejudicar a capacidade de resistência do material nos tanques próximos, isso pode impedir o funcionamento daquela base ali por um bom tempo, isso se o incêndio não se espalhar para os outros tanques, né? Eles certamente fizeram muito trabalho para evitar esse tipo de coisa, de alastrar o tanque, né, de alastrar o incêndio, mas no final das contas só o calor gerado por isso pode prejudicar já os outros tanques. E aqui está uma visão da ponte da Crimeia. Olha só, o pessoal russo que já está fugindo da Crimeia por conta de medo de ataque ucraniano ali, já chega em território russo e já é agraciado com essa belíssima bavóvina ali na região, né? E olha só, não foi só esse depósito de combustível que foi atingido ontem, não, foi um monte de coisa. Aliás, entre ontem e hoje, né? Isso daqui foi em Sevastopol, tá? Em Sevastopol tá o pessoal aqui comentando que teve uma grande explosão, tá aqui a imagem da explosão. Isso aqui é Sevastopol, não é o mesmo depósito de combustível, não. Aqui parece que foi essa fábrica aqui que parece uma subestação isso daqui. Enfim, alguma coisa foi atingida nessa região aqui em Sevastopol, né? Tá aqui o pessoal falando que teve um barulho grande na rua Gogol, o barulho ecoou por toda a cidade, ouviram um barulho ali no centro, o que alguma coisa explodiu perto de Sevastopol, enfim, é justamente essa explosão aqui, pelo visto, houve mesmo, os ucranianos atingiram mesmo alguma coisa ali porque está pegando fogo, né? Aqui está de novo esse aviso do pessoal, e onde foi essa explosão foi bem aqui perto da cidade de Sevastopol, ou bem dentro da cidade de Sevastopol, no distrito de Leninsk, né? Bom, além disso, teve o caso também do descarrilamento do trem. Tá vendo esse trem aqui que descarrilou? Pois é mais um descarrilamento, não é? A gente falou sobre um ontem, né? Teve mais um também em Briansk, e aqui o cara explicando que foram. Tem a tradução disso aqui, ó. Foi trabalho de profissional, não foi criancinha tentando descarrilhar trem, não. Haviam explosivos em distâncias de 50 metros um do outro, mas a detonação era uma só, de forma que quando a locomotiva passou pelo último explosivo, detonou todos os explosivos ao mesmo tempo, e isso jogou a locomotiva e vários vagões para fora da estrada. Um total de 20 vagões saíram
dos trilhos e, lógico, ainda danificou 300 metros de trilho ali da malha ferroviária russa ali em Briansk, né? Isso aqui aconteceu nessa região aqui, bem ao norte aqui da Ucrânia. Então dá para você ver que é um trabalho feito para prejudicar a logística russa. Certamente isso daí já está dentro do planejamento da ofensiva ucraniana, para evitar que os russos tenham combustível na linha de frente, né? Também teve uma base aérea em Leningrado, na região de Leningrado, em que pegou fogo num hangar com helicópteros, né? Eles disseram que nada foi danificado, que foi só um susto, mas que parece sabotagem. Então também mais um ataque que foi feito, isso aqui na Rússia também, em Leningrado, o Oblast de Leningrado, essa região aqui próxima de São Petersburgo, né? São Petersburgo, vocês sabem, em determinado momento chegou a ser chamado Leningrado. A cidade voltou a ser chamada São Petersburgo depois do fim da União Soviética, mas o Oblast em torno dela ainda é chamado Oblast de Leningrado, né? Então teve mais esse ataque aqui em Leningrado, também numa base aérea. E aí até o Igor Girkin, ou Igor Strelkov, botou uma publicação lá na página dele falando que não foi uma manhã muito boa para os russos, não, né? Falou aqui sobre um campo militar que também foi atacado por drones, falou sobre uma outra base aérea na região de Briansk, que também foi atacada e danificou um AN-124, falou sobre o ataque lá no tanque de combustível lá em Taman. Falou sobre o caso em Leningrado, aqui está vendo o aeroporto em que os helicópteros estavam guardados, o fogo foi apagado, mas pneus chegaram a queimar, ou seja, os helicópteros foram salvos do ataque, mas chegaram a queimar os pneus, o que significa que vão requerer alguma manutenção ali, né? A região de Kursk novamente teve outro bombardeio no vilarejo de Tchokino. Então, 15 casas e uma linha de gás foram danificadas, está sem suprimento de energia naquela região. Esse tipo de coisa geralmente é feito quando os ucranianos querem impedir a eletrificação de ferrovias, desculpa, ou seja, os trens elétricos não podem circular ali. Aí falaram sobre vários ataques na DPR, lá na, entre aspas, República Separatista de Donetsk. Enfim, ele reclamando que os ucranianos estão fazendo um monte de ataques aqui, coisas na Rússia e nos territórios ocupados ucranianos, certamente preparação para a ofensiva. E daí ele reclama que o ministro da Defesa falou lá em abril de 2012 que se eles atacarem o território da Federação Russa, aí então nós vamos atacar o centro de decisão aqui em Kiev, né, que ia atacar o centro de decisão em Kiev, coisa tal, e não fizeram nada até agora, né? É porque eles tentaram, entendeu? É que eles não conseguem. E o Putin, no dia 7 de julho, falou, nós nem começamos essa guerra ainda. Aí o cara tá falando aqui, não, tá na hora então de começar essa guerra, né? Ou seja, a gente sabe que isso daqui é besteira que esses russos falam, eles já estão tentando com tudo, já entraram com tudo nessa guerra, e o problema é que estão perdendo mesmo, né? E aqui os soldados ucranianos certamente preparando para o desfile do dia 9 de maio, né, para a parada do dia 9 de maio em Moscou, né? Brincadeira isso daqui. É lógico, isso daqui é mais um treinamento dos soldados ucranianos aqui, preparando para a contraofensiva em algum momento, né? Preparando para a parada, coisa nenhuma, né? Estão fazendo aqui uma marcha. Eu cheguei a fazer algumas dessas quando eu servi exército. Bacana o treinamento. Estão ficando prontos, tá chegando a hora, né? Aqui também mais uma imagem mostrando aqui uma série de transportadores de pessoal, né, de veículos de infantaria, né, blindados de infantaria. Isso aqui coisa que foi obtida lá nos acordos de Ramstein, está tudo ficando pronto aí para a nossa contraofensiva. E tem algumas dicas de que a coisa pode estar muito próxima, né? Por exemplo, hoje cedo esse vídeo aqui surgiu do prefeito de Kherson avisando que vai haver um toque de recolher por 3 dias, do dia 5 de maio ao dia 8 de maio, na cidade de Kherson. Ou seja, isso vai ser necessário, as restrições são necessárias para que o pessoal da lei, né, os policiais, possam fazer o seu trabalho e não colocar ninguém em perigo. A cidade vai ser fechada para entrada e saída, ou seja, ninguém pode entrar em Kherson nem sair de Kherson, e estar fora de casa vai ser proibido. Então eles estão avisando
para o pessoal lá de Kherson já acumular comida, acumular mantimentos o suficiente para ficar aí 3 dias dentro de casa. Isso tem alguma coisa a ver com a contraofensiva? Não necessariamente. Pode ser uma operação que eles estão fazendo para pegar traidores, colaboradores russos, pode ser um monte de coisa. Mas que é suspeito isso de ser uma preparação para a ofensiva, é sim, né? Quem sabe eles vão deslocar um monte de tropas por ali e não querem que o pessoal fique contando ou fique ciente da quantidade de equipamento que vai passar por lá, né? E também, a gente já falou nisso no vídeo de ontem, né? Parece que há um ataque ucraniano aqui próximo a Vasilivka, né? A gente, nessa região aqui próximo a Zaporizhia, como eu falei para vocês, você tem aqui a cidade de Kamiansk, que está na mão dos ucranianos, e tem a cidade de Vasilivka, que está na mão dos russos, né? Entre aqui e aqui, embora esteja marcado aqui como em vermelho, essa região aqui toda, na verdade, é zona cinza, né? Não está em domínio de nenhuma das duas partes, né? O que está é Kamiansk com os ucranianos, Vasilivka com os russos. E o que está acontecendo aqui é que os ucranianos estão botando um monte de tropas aqui, ou seja, pode ser que a contraofensiva comece exatamente por aqui, com o ataque de Kamiansk em direção a Vasilivka. Outro contra-ataque importante que a gente teve foi ontem em Bakhmut, em que os ucranianos conseguiram avançar naquela região da escola, que tinha sido tomada pelos russos, depois foi retomada pelos ucranianos, depois foi retomada pelos russos, e agora os ucranianos conseguiram retomar mais uma vez a escola, e ainda conseguiram dizimar um monte de wagneritas ali na região. Então, uma excelente notícia aqui para os ucranianos ali na região de Bakhmut, né? Além disso, um destacamento inteiro de soldados russos foi capturado próximo ali a Bakhmut. Olha só, é um monte de gente mesmo, deve ter uns 8, 12 pessoas aqui capturados nessa região ali próximo a Bakhmut. Isso é sempre uma coisa positiva, você capturar eles vivos, porque eventualmente você consegue alguma informação desses caras, né? E uma outra notícia de um outro ataque ucraniano também é numa região do fronte que estava bem parada até aqui próximo de New York e Troitsk, né? Vamos dar uma olhada aqui na linha de frente. Essa região aqui é uma região que está parada basicamente desde 2014, né? Você tem aqui ó, New York, essa cidade aqui ucraniana que está na mão dos ucranianos. Aí você tem aqui uma linha vermelha aqui, que é a linha da divisa em 2014. Então, o que os russos fizeram em 2022, eles avançaram algumas poucas cidades aqui, mas coisa muito pequena. Principalmente a principal cidade que eles tomaram aqui foi Troitsk, essa cidadezinha aqui. E os ucranianos conseguiram furar as defesas russas nessa região e abrir 1,5 km dentro das defesas russas aqui nessa região. Isso é um negócio significativo. Isso pode significar um colapso da defesa russa nessa região. A gente não tem mais informações, não dá para saber se os russos conseguiram se reagrupar e formar uma nova defesa mais adiante, mas isso daqui significa que os ucranianos podem avançar por aqui, né? Vamos ver como é que vai desenvolver esse avanço ucraniano nessa região. 1,5 km é bastante coisa, né? O inimigo penetrou nossas defesas em uma profundidade de 1,5 km, ou seja, isso pode realmente significar um colapso das defesas russas ali. Outro ponto, próximo a Avdiivka e Marinka, o inimigo perdeu 2 companhias em um dia, né? Uma companhia é em torno de 100 pessoas. Bom, ele está falando aqui que 2 companhias são em torno de 80 a 100 pessoas. Pode ser que a companhia aqui do exército russo seja em tamanho diferente, né? Mas, enfim, perderam um monte de gente em muito pouco tempo. Isso foi dito pelo comandante do grupo Tavria, que é um dos grupos do exército ucraniano que está lutando ali na região de Avdiivka e Marinka, né? Agora, isso aqui é outra coisa que é papo russo, né? A gente começa a entrar aqui no território do que a gente não sabe se é verdade ou não, né? Segundo a mídia, o RT, que é a Russian Today, né, uma mídia russa, eles estão falando que do dia 9 de maio ao dia 15 de maio, o exército ucraniano planeja um avanço na direção de Tiraspol, na Transnistria, né? Você lembra, a gente tem aqui, nessa região aqui de Odessa, existe essa parte aqui que, na verdade, não pertence à Ucrânia, essa região vermelha aqui, ela pertence à Moldova,
mas é também uma, entre aspas, república separatista. Na verdade, essa daqui foi a primeira república separatista, entre aspas, criada pela Rússia e que acabou dando origem às outras, entre aspas, repúblicas separatistas na região. Foi feita justamente na época do fim da União Soviética, né? Os russos ficaram muito chateados que a Moldova rapidamente quis se voltar para a Europa, aí criaram essa, entre aspas, república separatista e deu certo, ou seja, causou problema. Tá? Até hoje essa área aqui, ninguém reconhece isso como um país e a população aqui, essa área aqui era uma das áreas mais ricas da Moldova antes desse problema, virou uma das mais pobres agora, porque não consegue fazer comércio, não consegue fazer riqueza, gerar riqueza ali, então virou uma pobreza só, exatamente como está acontecendo aqui na Ucrânia, na região de Donetsk e Luhansk, exatamente como acontece aqui na Geórgia, na Abcásia e na Ossétia do Sul, aqui na Geórgia, ou seja, acaba gerando esse problema, né? Isso é um truque russo. Não existe movimento separatista na região. São os russos que vão lá, botam soldados e fazem uma, entre aspas, república separatista com o objetivo de manter pressão sobre aquele governo para não permitir que eles se afastem de Moscou, né? Então a Transnistria é um caso desse mais antigo e a Ucrânia vai resolver esse problema? Eu até acho que depois da guerra pode ser que a Ucrânia ofereça o serviço para a Moldova de invadir isso daqui e devolver esse território para a Moldova. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei. Eu acho pouco provável que isso aconteça antes do final da guerra, antes da Ucrânia retomar os territórios dela. Mas mais para frente é possível sim. Agora, a preocupação deles aqui é que, segundo eles estão dizendo, os ucranianos botaram um monte de grupos aqui, né? Um monte de soldados nessa região de Odessa, visando justamente atacar Tiraspol, atacar a Transnistria. Eu não acredito que isso vai acontecer, né? Ia ser divertido, mas não acho que vai acontecer. Outra informação que a gente tem aqui do The Moscow Times é que a máquina de propaganda estatal russa já foi instruída para preparar a população para a derrota para a contraofensiva ucraniana. Ou seja, o Kremlin já mandou ordens para os propagandistas antes do contra-ataque ou contraofensiva ucraniano, dizendo que eles não devem tratar os ucranianos como uma força fraca, porque senão vai ficar feio para os russos perder para essa força fraca. Ao contrário, é para dizer que é a OTAN que está fazendo a contraofensiva, que é a OTAN que está fazendo tudo, porque os russos sentem menos vergonha de perder para a OTAN do que perder para a Ucrânia. Mas não, estão perdendo para a Ucrânia mesmo, vão perder para a Ucrânia mesmo. A OTAN tem ajudado, é verdade, mas a OTAN não está lutando. Há uma diferença enorme entre você ajudar um país e você ir lá lutar pelo país. É outra coisa totalmente diferente, né? Segundo as fontes, a propaganda russa espera que isso torne mais fácil para os russos aceitarem a derrota russa nessa contraofensiva ucraniana, né? É bom eles irem se preparando mesmo. O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre a dificuldade que a Rússia está tendo para a produção de munição. Então fala sobre a questão do Shoigu, que está muito pressionado. A gente viu o pessoal do grupo Wagner, do Prigozhin, reclamando de falta de munição e parece que isso é uma coisa que está acontecendo de fato lá na Rússia. Então, o problema é realmente falta de capacidade de produzir munição. Eles falaram algumas outras coisas aqui sobre um suposto general ucraniano que teria morrido. A gente explicou que é falso, isso é fake news. E também eles falaram aqui sobre o que a gente acabou de falar, que a mídia russa foi instruída a já preparar o público russo para a derrota na contraofensiva, né? E eles falam aqui também sobre que os parceiros russos nas Nações Unidas, nem eles votaram contra aquela resolução condenando a Rússia, inclusive o Brasil aqui. Eu tenho certeza que se fosse o merda do incapaz, do corrupto do Lula, se fosse depender dele, ele votaria a favor da Rússia mais uma vez, porque o Lula é o pior que existe no mundo. O cara se alinha automaticamente com todas as ditaduras, com tudo de ruim que tem no mundo, esse peste, esse verme desse gnóbil do Lula se alinha. E se dependesse dele, certamente o Brasil teria se alinhado com a Rússia mais uma vez. Felizmente, eu acredito que o Itamaraty conseguiu mudar essa visão e colocar a gente do lado certo, né? Eu espero que esse tipo de pressão esteja funcionando lá no Brasil, porque realmente eu fico com vergonha
desse governo que temos aqui no Brasil, né? Ou que temos lá no Brasil. Outra notícia, o Zelensky chegou na Finlândia, ele vai participar de um encontro entre os países escandinavos, então também vão estar lá na Finlândia os líderes da Noruega, da Islândia, da Dinamarca, da Suécia e da própria Finlândia, evidentemente, e vão fazer uma cúpula de países escandinavos lá, e inclusive uma das pautas é o apoio à Ucrânia. Então, mais uma vez, essa daí é o que? A terceira ou quarta viagem só do Zelensky para fora da Ucrânia desde que começou a guerra, e justamente indo para um país que acabou de entrar para a OTAN, então certamente vai ter muita negociação nesse sentido, né? Diferente do Putin, que não consegue sair do bunker dele, que não pode nem ir na África do Sul, porque senão vai ser preso na reunião dos BRICS. O Zelensky não, o Zelensky está correndo atrás, está fazendo o papel dele. Eu acho muito bacana isso no Zelensky, porque ele sabe o papel dele, ele não vai ficar tentando dar ordem militar ou comandar o exército tem o comandante, é plenamente capacitado, tecnicamente muito melhor do que qualquer pessoa, e o Zelensky fica focado naquilo que é importante, que é o quê? Conseguir ajuda internacional, conseguir suprimentos, conseguir armas, isso é o fundamental, isso é o papel de um presidente num país em guerra, né? Não é igual o Putin ficar lá sentado num bunker contando mentira para os outros. Bom, olha só que absurdo isso daqui, né? O pessoal, um nacionalista russo, né? Todo cheio de coisa, querendo fazer mostrar o quanto a população russa não está nem aí para a contraofensiva ucraniana, foi entrevistar pessoas passando lá em Yalta, lá na Crimeia, né? E aí ele perguntou para os rapazes: vocês estão preocupados com a contraofensiva ucraniana que está vindo aí? E um dos rapazes gritou: Slava Ucraína. Вы не боитесь контрнаступления? Мы за Украину. A propagandista russa ficou totalmente sem jeito, não sabia nem o que falar. Então, sou a favor da Ucrânia. Tomara que a Ucrânia ganhe, né? Infelizmente, ele está na Crimeia controlada pelos russos. Então, os russos foram na casa do garoto, o garoto tem 16 anos, forçaram ele a se desculpar pelo que ele fez, né? Olha que violência. É para isso que a gente está caminhando. Está aqui no Brasil com esse negócio de pele das fake news. Daqui a pouco vai estar acontecendo esse tipo de coisa aqui. Você criticar o governo, daqui a pouco te botam uma arma na sua cabeça, te obrigam a pedir desculpa para o governo na frente. Fizeram isso com o Google, né? O Google teve que tirar o link da posição da plataforma sobre o PL das fake news, porque o governo não aceita. Só pode ser favorável, só pode ser uma posição. Essa é a, entre aspas, democracia do Lula, né? É a democracia que só aceita o lado deles, não aceita opinião contrária a deles, né? Enfim, um absurdo. É triste. O Brasil está caminhando para esse mesmo tipo de comportamento russete. Bom, algumas informações interessantes sobre a parte tecnológica. Vocês sabem, a Ucrânia sempre teve um destaque muito grande na área tecnológica, né? Sempre teve bons programadores, boas empresas de tecnologia e, inclusive, está surgindo aqui uma quantidade enorme de startups que fazem armas, que vendem mecanismos tecnológicos para a guerra, né? Isso é uma oportunidade enorme que está surgindo aqui na região, justamente porque você tem a possibilidade de vender uma coisa que já foi testada numa guerra. Isso é uma coisa que é raríssimo de você ter. Normalmente você desenvolve uma arma e você pode testar ela em campos de teste, em campos de tiro e coisa e tal, mas a verdade é a seguinte: você aqui montando uma startup na Ucrânia hoje para alguma arma tecnológica, algum drone, alguma coisa assim, você consegue testar isso na guerra em si, poder dizer que foi usado na guerra. E como a Ucrânia vai ganhar essa guerra, imagina a quantidade de propaganda positiva que você vai ter para ajudar isso daí. Então, é um mercado que está crescendo bastante, o pessoal está usando o Steam Decks para controlar torres de metralhadora, né? O Steam Deck é um controle de jogos, né? Tipo um joystick elaborado que você pode usar para uma série de jogos. Então eles estão usando esse controle justamente para coisas reais, né? Para uma metralhadora real. Olha que bacana isso. E outra coisa bacana da tecnologia ucraniana foi justamente a questão dos hackers, né? A gente sempre teve essa visão de que os hackers russos eram muito capacitados e coisa e tal, e realmente tem muitas empresas, muitos grupos de ataque criminosos russos, mas os ucranianos estão dando uma lavada nos russos nessa guerra, né? Então, por exemplo, um hacker desconhecido, não se sabe quem que foi, roubou 968 carteiras cripto que eram usadas pela GRU, pela SVR e pelo FSB.
todas agências de segurança do governo russo, né? E pegou o dinheiro todo que estava lá e doou para as Forças Armadas da Ucrânia. Não dá para saber se o hacker é ucraniano ou apenas apoia a Ucrânia, mas ele fez um gesto significativo aí, né? Conseguiu limpar as carteiras de Bitcoin dessas empresas, que não são empresas, né? São agências de segurança, deveriam ter um know-how de conhecimento grande em segurança da informação e acabaram sendo limpadas pelos ucranianos, né? Aqui, outra coisa, uma conferência entre iranianos e russos, e no final da conferência, uma das vozes, a conferência era presencial, e tinha algumas pessoas participando via teleconferência, né? E no final entra o cara da teleconferência dizendo que não, eu gostaria de acreditar e dar um especial obrigado para os organizadores por convidarem também os ucranianos para essa reunião, né? Então fiquem preparados, escrevam seus testamentos, deixem o que vocês têm para suas esposas e filhos, porque nós já sabemos todas as informações sobre vocês. Os iranianos vão responder por mandarem os drones para a Rússia, drones que são usados para atacar a Ucrânia. Então é isso daí. Como você pode imaginar, pois é, toda essa conversa foi gravada e nós estaremos liberando isso para a mídia. Ou seja, o pessoal ficou com cara de tacho lá. Ficaram com cara de tacho lá dos ucranianos terem invadido a reunião deles e gravado a reunião inteira, né? E outra coisa legal foi que o Lugovoy, que é um deputado russo, né, que foi um dos responsáveis por envenenar o Litvinenko, que era um opositor russo, né, lá em Londres, né, tem toda uma história, seja coisa mais antiga, coisa e tal, foi em 2006 que aconteceu isso. Os hackers conseguiram hackear o e-mail dele, então tem agora todos os e-mails do cara, tudo que ele trocou de conversa com todo mundo, e para mostrar alguma coisa desse e-mail, eles mostraram a esposa dele passeando numa praia em Seychelles, né? Nada como ter dinheiro, né? Olha só, o cara deve ser um velho gordo, feio pra caralho, a mulher do cara aqui bonitinha aqui passeando lá na Seychelles, né? Pois é, o cara se prepara agora porque ele vai ter o troco dele nessa história com os hackers ucranianos e com as forças ucranianas também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.